Então vamos lá, gente. Para atualização profissional, né? Aí as minhas alunas, muitas alunas me conheceram dando aula de Zumba ou Fit Dance num período mais curto e a Zumba num período bem mais extenso, mais ou menos aí uns 5, entre 4 anos e meio, tá? E agora nesse último ano, durante a pandemia, eu decidi dar adeus para as franquias, né? E eu vou dar 3 motivos pelos quais eu fiz isso, tá? Mais por uma questão mesmo, muitas alunas me perguntam, Débora, por que você não tá mais dando aquela aula daquele jeito ou aquela música específica? Então eu vou explicar aqui bem rapidinho o porquê dessa decisão profissional. Pessoal, muito calor, gente, muito quente, vocês não têm noção. Então vamos lá. Fato número 1. O fato número 1 é porque quando eu entrei na Zumba, né, eu precisava de algo que eu pudesse dar aula e ter ali aquela experiência antes de decidir realmente se eu queria trabalhar com ginástica em grupo e tudo mais. E a Zumba me proporcionou essa questão, né? Que eu podia fazer sem precisar ser formada em educação física e tudo mais. E dali eu decidi entrar, ter um diploma para poder dar essa aula tranquila em qualquer lugar, sem ser barrada, porque na época muitas pessoas eram processadas, enfim, eu tô falando aí de uma época bem antiguinha, 2015, tá? As pessoas eram processadas se elas dessem aula de Zumba e elas não fossem profissionais de educação física e por aí vai um babado longo. Uma das coisas legais da Zumba é que ela é uma aula pré-coreografada. O que isso significa? Vem a coreografia pronta, tá? Para quem paga esse valor por mês. E aí você pode modificar. Se a sua aluna ela tem uma dificuldade, ou se todas as suas alunas têm certa dificuldade, ou uma patologia, uma forma diferente que você desenvolveu, né? No caso, eu desenvolvi muitas formas de me comunicar com as minhas alunas e trabalhar as inseguranças, ou mesmo não saber movimentar, né? E a gente vai desenvolvendo algumas dinâmicas e algumas formas de intervir nessa questão. E o que aconteceu? A Zumba me proporciona ter 90% da aula com as músicas latinas, que ela me prescreve, assim, né, me indica, mas eu posso modificar a coreografia, eu posso fazer dinâmicas, não só as que eles me passam, mas as que eu quiser fazer. Então o profissional tem um pouco ali de liberdade, na verdade tem bastante liberdade de fazer algumas coisas, só não de botar certas músicas, porque dependendo do público, até que não entende o que é música latina, vai dizer que não é Zumba, sendo que é, né? E o Fit Dance, ele não pode modificar a aula, né? Eles querem que seja uma aula assim, assim, assado. A Zumba também, ela pedia muito isso. Não para a coreografia, né? Não para a aula para passar a coreografia. Tem que ser uma coreografia que todo mundo faça. Mas muitas vezes as coreografias não eram fáceis assim. E se você já não estivesse fazendo conforme aquilo, sempre tem um cri-cri, né? Sempre tem aquele amiguinho, coleguinha invejoso. Amiguinho não, que é amigo invejoso não é amigo, né? Que vai lá e te denuncia para a empresa, fulano não está fazendo um plano de aula assim, aquela babaquice, né? E o Fit Dance também tem essa mesma dinâmica chatinha e a coreografia é assim, você não vai mudar. E aí isso tira muito a questão do professor, né? Tipo, você está pagando para eles e ao mesmo tempo você não tem direito na sua aula. Então o fato número 1 é esse, é não ter autonomia da aula ou ter parcialmente autonomia. Então, se eu tenho necessidades diferentes das alunas, eu não posso intervir. Mas estou falando do profissional de educação física, tá, gente? É uma dinâmica diferente depois que a gente passa pelo curso, da visão que a gente tem antes de passar pelo curso, né? Antes de passar pelo curso, na graduação superior, eu tinha esse pensamento de que era dança, de que todo mundo podia fazer, de que, na verdade, eu nem tinha essa visão para todo mundo, né? Ou para todo mundo, ou acessível veio bem depois com as histórias da minha vida, né? Com essa abertura do autismo do meu filho, de coisas também que eu vejo que muitas vezes não sou o padrão, então por que eu quero que as minhas alunas sejam padrão? Então, quando eu falo assim para todos, eu já fico observando. Vai a merda. Né? Porque se não tiver realmente critérios
de ensino e formas diferentes, na verdade não vai ser para todos, vai ser excludente. E eu via muito isso, era excludente, porque só um aluno não tinha um problema no joelho, não podia. Então quer dizer que todo mundo que tem um problema no joelho não vai poder fazer tal modalidade. É um fato, sim, mas tudo pode ser adaptado. E, partindo do pressuposto dessas empresas, nada pode ser adaptado. Então vamos para o fato número 2. O fato número 2 é por conta da questão que veio aí a pandemia. E essas franquias, a gente tem que pagar para elas, né? E a Zumba a gente tem que pagar mais ou menos, dá em torno aí dos R$135, porque você paga em dólar, então vai depender da variação do dólar, tá? Mas eu já cheguei a pagar R$150 de ZIN por mês, tá? É um valor mensal, realmente é bem alto. Só que o que eles te dão em troca é bem considerável, tá? Então aí pra você que tá pensando aí, talvez em ser um instrutor, a Zumba ela dá mais suporte para você ser um professor e futuramente, se você quiser seguir carreira aí na educação física, é um pé já na profissão mesmo, porque ela tem uma pedagogia muito interessante. Tem plataforma, tem aplicativo para montar seus cartazes, então o marketing é bem pesado nessas empresas, assim, e é necessário também, né, porque não dá para trabalhar sem se divulgar. Já o Fit Dance, ele te dá, assim, algumas coisinhas de marketing bem simples, uma coisa assim bem Canva, né, Canva faz assim perfeitamente. Diferente da Zumba, o marketing é bem mais trabalhado. E aí o Fit Dance te dá isso, te cobra R$70 por mês. E vendo, né, pesando 130 de uma, 70 de outra, quando você soma o valor total, você fica, cara, eu pago tudo isso para a empresa, sempre tem muita coisa que eu modifico na aula. Não modificava muitas coisas do Fit Dance, na verdade nada, porque realmente você modificar, modificou, porque as alunas também já se adaptaram a isso. Mesmo sabendo que algumas têm patologias, mas elas estão lá fazendo até se machucar, né? Tem muitas alunas que tive que cuidar de lesões, né? Muitas estão afastadas até hoje da atividade física e isso me assusta, né? Porque quer fazer, mas não quer cuidar, então não promove uma consciência legal. Esse é o segundo ponto. Franquias tem que pagar, já paguei faculdade, paguei vários cursos para poder dar esse tipo de aula. E aí você fica, nossa, vou ficar sustentando essas empresas, sendo que eu posso fazer a minha aula, meu plano de aula, trabalhar, né, profissional de educação física e o profissional de dança também, porque o de dança pode trabalhar alguns objetivos diferentes e trazer conteúdos bem interessantes para a aula. E aí, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, não menos importante, peraí, deixa eu lembrar. Franquia. Terceiro ponto. Eu esqueci o terceiro ponto. Bom, o terceiro motivo, que eu acho que não é motivo, mas que também está dentro do 1 e do 2, né? Do 1 de ter autonomia como professor, do 2 me livrar financeiramente de uma dívida aí mensal. E a terceira é poder trabalhar realmente o que as minhas alunas precisam em aula. Então, quando eu me desfaço dessas duas empresas e eu tenho a capacidade suficiente para poder suprir essas necessidades das alunas, tá joia. Eu vou poder trabalhar as capacidades físicas que eu avaliar, né? Elas respondem uma anamnese, que é muito importante, não esqueça de responder essa anamnese, porque é em cima dela que eu planejo a aula, os objetivos dos meses. Inclusive nessas aulas online, né, ao vivo, não é nada sem objetivo, tá? Tem um objetivo claro, tanto para mim quanto para as alunas, tenho que passar para elas isso. E é o motivo, né? Eu posso trabalhar e é desafiador, sim. Vocês têm que estar buscando coreografias que se encaixem com o objetivo. Muitas vezes são coreografias dos meus amigos, agradeço de coração. Eles também utilizam muitas minhas. E estou aí criando e trabalhando o que é necessário, o que é de acordo com o que elas me respondem. Então é algo mais personalizado mesmo. Muitas têm patologias diferentes, tá?
E essa foi a minha escolha. Então, é um caminho bem diferente do que eu estava seguindo antes. Muitas vezes, a aluna espera algo relacionado só àquele lazerzão, aquela festa, e muitas vezes não vai ser só lazer. Mas o meu objetivo é trazer essa consciência, essa conscientização da atividade física, do porquê que precisa fazer, né? Por que preciso fazer o que eu gosto, por que eu tenho que tirar esse tempo para mim. E trazendo essa conscientização para perto da gente, para perto das alunas. Eu acredito que a gente tem muito a ganhar e o canal vai ganhar um nome novo, tá? Vou fazer uns videozinhos para vocês tentarem adivinhar qual vai ser o nome do canal. E vamos continuar, né? Porque afinal a pandemia não acabou. Essas decisões foram importantes nesse período de pandemia, porque inclusive as empresas continuaram cobrando os valores abusivos das mensalidades. Acho que a Fitdance diminuiu 10, 20 reais, a Zumba nem isso. Se eu estiver errada, se fala aí no comentário se ela diminuiu ou não. E aí eu dei tchauzinho para elas e estou muito feliz de poder trabalhar músicas diferentes, a metodologia diferente e ter essa coisa mais acessível para as minhas alunas, tá? Em específico. As minhas alunas, o público aí em geral que eu atendo é em torno de 20, 25 anos, até a idade que você imaginar aí que alguém está vivo. Então eu tenho alunas de todas as idades, são muito ativas. E essa é a proposta, né? Trabalhar músicas diferentes e tudo mais. Então, são os meus 3 motivos da minha escolha profissional nesse momento, tá bom? Beijinho da Prof.